Romanos 11, versículo 25. Nós vamos meditar até o versículo 32, mas agora olhe comigo apenas para o versículo 30. Romanos 11, versículo 30. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Você é desobediente? Você foi uma criança desobediente? Ou é ainda, depender? Como você se definiria no quesito obedecer? E quando a gente não fala apenas de obediência aos nossos pais terrenos, mas quando nós falamos de obediência ao Deus soberano, governador de todo o universo. Você é desobediente? A verdade, meus irmãos, é que todos nós desobedecemos de alguma maneira. E quando Jesus vai falar da desobediência de alguns daqueles que fazem parte do seu povo, ele conta uma história que é talvez uma das suas parábolas mais conhecidas, a parábola da ovelha perdida. Lá em Mateus 18, versículo 12, ele diz: O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo, que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Meus irmãos, as ovelhas de Jesus não são as ovelhas que foram obedientes e por isso ele as escolheu. As ovelhas de Jesus não eram as mais bonitas, saudáveis e por isso ele as escolheu. As ovelhas de Jesus foram desobedientes, mas ele veio resgatar cada uma delas. E semelhante ao que nós vemos nessa parábola, o texto que nós estamos meditando hoje, de Romanos 11, nos ensina que Deus salvará todos os seus eleitos, mesmo que eles tenham sido desobedientes. Deus salvará todos os seus eleitos, mesmo que eles tenham sido desobedientes. E antes, ele começa aqui mostrando como é que Deus salvará os gentios. Em primeiro lugar, portanto, como nós vemos aí no versículo 25, os gentios eleitos são salvos pelo endurecimento de Israel. Os gentios eleitos são salvos por causa desse endurecimento de Israel. Olha o versículo 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Essa sessão que nós temos agora diante de nós, no versículo 25 até o versículo 32, é uma onde nós vemos Paulo meio que resumir um pouco do que ele falou ao longo desse capítulo 11. Se você acompanhou todas as pregações que nós tivemos aqui no capítulo 11 de Romanos, você notou que Paulo está falando desse papel de Israel na igreja, de como é que é o relacionamento entre Israel, os gentios, e o Senhor da igreja. E agora, Paulo vai tentar amarrar essas pontas que ele foi tecendo ao longo desse capítulo, recapitulando algumas ideias, repetindo sim algumas ideias, mas intencionalmente, porque ele quer que os seus ouvintes as tenham
gravadas em sua mente e coração. E aqui nós vemos então Paulo enfatizar mais uma vez que tanto a salvação dos gentios como a salvação dos israelitas é uma salvação que é fruto da misericórdia de Deus. O texto começa no versículo 25 com por quê. Mas por quê? Por quê? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer às vezes. Quando a gente estava fazendo o estudo bíblico indutivo em Efésios, a gente aprendeu a fazer esse tipo de pergunta, a olhar para o texto e destrinchá-lo e olhar para cada conjunção e analisá-la com cuidado. Por que esse texto começa com por quê? Paulo acabou de mostrar para a gente que nos versículos 23 a 24 do capítulo 11, o seguinte, olha aí para o versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então isso foi o que nós meditamos semana passada, certo? Nós meditamos aqui e nós vimos que a nossa salvação tem uma relação adequada com a nossa responsabilidade, de maneira que nós não podemos nem supervalorizá-la, nem menosprezá-la. E nós vemos que tanto os gentios quanto Israel, quando se arrependem dos seus pecados e abandonam a sua incredulidade, encontram salvação no Senhor. E então vem o versículo 25 que nós estamos olhando e começa dizendo: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério. Que mistério? Esse mistério de que tanto os gentios quanto os israelitas estão sendo salvos pelo Senhor. Não é como se apenas um deles agora fosse salvo e o outro fosse necessariamente condenado. Mas ambos encontram salvação no Senhor quando fazem parte dos seus eleitos. E então, ele nos mostra que os gentios não poderiam ser ignorantes desse mistério, eles não poderiam ficar sem entendê-lo, eles não poderiam ficar sem saber dessa mensagem. Eles precisavam entender que o endurecimento de Israel foi o que trouxe o evangelho a eles de alguma maneira. Eles não foram salvos porque eles eram melhores do que os israelitas, como nós vimos na semana passada. E aqui, mais uma vez, temos que repetir, porque é isso que Paulo quer fazer, ele está fazendo, enfatizando em nossa mente. Os gentios não devem se orgulhar. O ser sábio aqui é essa ideia. Não devem se achar inteligentes. Eles não devem se achar muito sábios em suas decisões. É mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo: olha, você foi salvo? Você não foi salvo porque você olhou para a mensagem do Evangelho, raciocinou com o seu QI elevado e então percebeu: é muito melhor ser crente. Então, com sua sabedoria perfeita, foi lá e escolheu a salvação. Não é como se a salvação fosse fruto de um processo racional em sua mente, onde você decidiu pelos seus próprios méritos intelectuais que fazia mais sentido seguir a Deus do que permanecer na incredulidade. Não, gentios, vocês não devem se sentir sábios. E lembrem-se, vocês são gentios, nós somos gentios. Gentios, todos os que não são judeus. Nenhum de nós, nenhum dos ouvintes de Paulo, deveria se achar sábio ou se orgulhar da salvação, como se tivesse conquistado a salvação pelos próprios méritos. Não. Os gentios foram tão desobedientes quanto os israelitas, como nós vamos ver Paulo enfatizar no final dessa sessão. Os gentios foram alcançados porque os israelitas, em sua incredulidade, com seu coração duro, eles rejeitaram o evangelho. E assim, o evangelho começou a ser pregado mais dedicadamente aos gentios, com mais pregadores falando aos gentios, e a graça do Senhor sendo levada aos gentios, mais gentios foram sendo alcançados, ao ponto de que, ali na igreja de Roma,
para a qual Paulo está escrevendo, muito provavelmente a maior parte dela era gentílica. Era formada não de judeus, mas pessoas de outras línguas, de outras nações. Isso faz parte tanto da geografia do local, que era mais predominantemente marcada por outros povos, mas também desse plano do Senhor, que por meio do endurecimento de Israel, está focando agora em levar o evangelho a os gentios. Agora perceba, eles não podiam se orgulhar e se achar melhores do que os israelitas. Eles não podiam achar que eles foram salvos, porque enquanto os israelitas eram ovelhas rebeldes, eles eram ovelhas muito boas que estavam ali aos pés do bom pastor pedindo um carinho. Não é como se os gentios fossem não ovelha, vamos pensar hoje nessa cultura de pai de pet, mas naqueles cachorrinhos pequenininhos, fofinhos que estão ali com a barriga para cima pedindo carinho. E como se os israelitas fossem um cão bravo, raivoso, que tivesse mordendo o seu dono. Todos dois são cães sarnentos, que estão fugindo da presença do verdadeiro dono de todas as coisas. Mas ainda assim, o Senhor usou o endurecimento dos israelitas para se focar em ir atrás dessa ovelha perdida. De ir atrás dos gentios, que eram parte dos seus eleitos, para alcançá-los com essa graça, porque eles também não mereciam, e então salvá-los. É como se ambos os cachorros estivessem fugindo. Mas então, já que um terminantemente não quer voltar, então o mestre, o dono, foi atrás do outro. É como o pastor que viu a ovelha que fugiu para uma distância inacreditável e que, quando encontrada, ainda assim não quis voltar. Então ele foi para a outra ovelha que também havia fugido, que também estava perdida, e então resgatou essa. Não era mérito dos gentios a salvação, mas era graça do Senhor sendo levada em resposta a uma desobediência desses israelitas. Meus irmãos, eu sei que durante as minhas pregações eu já usei minha cota de ilustrações sobre basquete, então não é basquete hoje. Vamos usar uma outra coisa que eu gosto, vamos falar do xadrez. Eu não sei se você já jogou xadrez, gosta de xadrez, é um jogo maravilhoso, eu ensino para os meninos, a gente brinca. E um tempo atrás, algumas semanas atrás, um colega meu, que é pastor, chamou a mim para que eu fosse participar de um campeonato de xadrez. Mas eu não sou tão bom. Eu fui para o campeonato porque, assim, vou me divertir ali com um colega, já fui pronto para perder, porque, assim, sabia que era inevitável. Xadrez é o único esporte que você pode ser um marmanjo de 1,89 m, 32 anos, e perder para uma criancinha de 7 anos e 20 quilos. E eu fui preparado para esse tipo de humilhação. Mas olha só a minha surpresa. Eu cheguei lá, foram divididas as primeiras mesas, foram divididas as primeiras duplas que iriam jogar. E, para espanto meu, e provavelmente seu também, eu comecei com uma vitória. Mas sabe por que foi minha vitória? Não foi porque eu fui bom. Não foi porque eu joguei muito bem. Não foi porque eu mereci, porque as minhas jogadas foram sábias. Simplesmente, o outro competidor tinha faltado e eu ganhei por WO. Meus irmãos, o que nós vemos aqui entre os israelitas e os gentios é algo semelhante. Não é que os gentios jogaram muito bem, fizeram jogadas fantásticas, conseguiram dar um belíssimo checkmate. Os gentios eram tão ruins quanto eu no xadrez ali. Os gentios, na partida, perderiam facilmente se tivessem uma oposição. Estavam ali sem noção do que estavam fazendo. Mas os israelitas nem sequer apareceram. Eles disseram não para aquele torneio. Eles foram embora. Diante disso, sobrou os gentios ali. A graça do Senhor veio e lhes deu a vitória, mesmo que eles não merecessem pelas suas próprias habilidades, obras, sabedoria ou mérito. É mais ou menos isso que nós vemos então. E é por isso que Paulo destaca para esses gentios da igreja de Roma. E eu destaco para vocês, destaco aqui para nós. Nós não devemos nos achar mais sábios do que os israelitas ou mais sábios do que os outros
porque nós fomos salvos, porque nós fomos alcançados. Nós não temos mérito. Nós éramos tão ruins quanto eles. Mas o Senhor decidiu vir até nós e nos alcançou. Assim, meus irmãos, nós já começamos a ver como é que o Senhor cumpre essa verdade, essa maravilhosa verdade de salvar todos os seus eleitos, mesmo quando eles são desobedientes. Mas os gentios não são os únicos eleitos do Senhor que são salvos por ele. Os israelitas também fazem parte desse número de eleitos. E é por isso que na segunda parte desse texto nós vemos a verdade de que os israelitas eleitos são salvos com a plenitude dos gentios. Os israelitas eleitos também são salvos com essa plenitude dos gentios. E é isso que nós vemos na segunda parte do versículo 25 em diante. Olha aí para o texto mais uma vez. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo. Todo o Israel será salvo. Perceba que o texto diz que o endurecimento que veio a Israel não foi a todo Israel sem exceção, mas foi a parte, veio em parte a Israel. A uma parte dos israelitas. Uma parte desses israelitas teve o coração endurecido, mas não todos sem exceção. A outra parte, a parte que não teve o coração endurecido, é aquela sobre a qual Paulo fala aqui no final do versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Logicamente, meus irmãos, aqui não pode ser uma referência a todos os israelitas sem exceção. Por quê? Porque nós sabemos, e Paulo vem mostrando isso enfaticamente no capítulo 11 de Romanos, mas também ao longo da epístola de Romanos e também em outras epístolas, que há muitos israelitas que não são salvos, que negaram, permaneceram negando e trouxeram para si uma condenação eterna por permanecerem na incredulidade. Inclusive, quando nós olhamos aqui para Romanos 11, nós vemos Paulo deixar isso muito claro. Olha para o versículo 5 de Romanos 11. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente. Um remanescente segundo a eleição da graça. Não todos os israelitas. Os versículos 1 a 4 mostram que vários deles haviam rejeitado, tanto nos dias de Paulo, como nos dias de Elias, como em outras épocas. Mas um remanescente permanece eleito segundo a graça. E aí no versículo 14, Paulo diz assim: para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes. E alguns, não todos, e alguns deles se salvem. Mais uma vez, uma ênfase de que não são todos os israelitas que encontrarão essa salvação descrita no texto que estamos meditando. E para deixar isso ainda mais claro, então, quem são esses que encontram essa salvação? O versículo 23, olhe para o 23 mais uma vez, diz assim: eles também, está falando dos israelitas, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Nós vimos semana passada que esse enxertamento é a imagem que Paulo está usando para descrever a salvação. O pertencer ao povo de Deus para a salvação. Como é que esses israelitas poderiam ser enxertados? Se eles não permanecessem na incredulidade. Ou seja, se eles não permanecessem com o coração duro e passassem a crer no Evangelho. Quem, então, são os israelitas dos quais Paulo está falando que então todo Israel será salvo? São os que creem. São os que foram eleitos para crer. Então, isso é algo que nós precisamos entender muito bem. Ou seja, assim como a plenitude dos gentios, que é o texto que nós vemos aí também nesse versículo 25 em diante, assim como a plenitude dos gentios, não é todos os gentios sem exceção, mas é o número total dos eleitos de Deus dentre os gentios. É isso que é a plenitude dos gentios. São todos os eleitos do Senhor que são gentios.
assim também todo Israel, não é todo israelita, sem exceção, mas os israelitas que foram eleitos pelo Senhor são os que creem. Nós vemos então, meus irmãos, que são os remanescentes que são salvos. São os remanescentes que Deus elegeu para uma salvação que não pode ser freada nem mesmo por um coração duro. Porque o Senhor não é apenas aquele que endurece corações que estão se endurecendo, mas o Senhor é aquele também que quebra corações duros, lhes dando um novo coração. Um coração para que creiam, um coração para que vejam a sua beleza. Meus irmãos, quando nós vemos tudo isso, nós vemos então que o Senhor salvará todos os seus eleitos, inclusive dentre os israelitas. E ainda que esse processo aconteça em algum nível, esteja acontecendo em algum nível, ao longo de toda a história, perceba, ao longo de toda a história, há israelitas sendo salvos. Não é só agora, não é só no futuro. Ao longo de toda a história, há israelitas que estão tendo seu coração duro transformado em um novo coração e estão abandonando sua incredulidade e crendo no Evangelho e então sendo salvos. Mas, ainda que isso venha acontecendo ao longo da história, a completude, a totalidade do número desses israelitas que serão salvos acontecerá no mesmo momento que a plenitude dos gentios for alcançada. Ou seja, quando todos os gentios que são eleitos do Senhor forem salvos. Tanto todos os israelitas eleitos, como todos os gentios eleitos, experimentarão a consumação da salvação no mesmo momento. O número total acontecerá no mesmo momento. Ou seja, meus irmãos, o que é que nós vemos então? Em primeiro lugar, por que isso acontece? Porque é só quando os gentios em seu número forem completados. Em primeiro lugar, por causa do caminho que Paulo já havia descrito, por meio do qual os israelitas seriam alcançados. Romanos 11:11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. Para quê? Para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Com ciúmes. E o versículo 13 e 14, olha aí. Visto que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Então, em primeiro lugar, por que os israelitas, a totalidade do número dos israelitas é salvo só quando há a totalidade do número dos gentios? Porque o instrumento por meio do qual eles serão atraídos é por esse ciúme das bênçãos de Deus que estão sendo derramadas sobre os gentios. E quando nós falamos desse texto semana passada, nós enfatizamos que não é como se Deus quisesse levantar um ciúme no coração dos israelitas que os levasse a permanecer onde estavam, ainda que agora murmurando com raiva e com inveja dos gentios. Mas é um ciúme no sentido de fazer com que os israelitas vissem as bênçãos que estão sendo dadas aos gentios e então dissessem, peraí, eu também quero, peraí, também está disponível para mim, porque eles foram tão desobedientes quanto eu fui, e eles ainda alcançaram misericórdia, então eu também, que sou desobediente, posso abandonar a minha desobediência e experimentar essa misericórdia. Esse é o ciúme que Paulo queria que fosse gerado nos israelitas. Então, descrevendo esse processo, William Hendrickson, um comentarista, diz o seguinte: qual era o processo, né? O Israel carnal, tropeça e é rejeitado em virtude da sua incredulidade. Resultado: o evangelho é proclamado aos gentios. Os gentios eleitos são salvos. Resultado: Deus usa essa salvação dos gentios com o fim de despertar ciúme nos judeus. Resultado: o remanescente judaico aceita a Cristo em concordância com o plano eterno de Deus. Em conexão com cada item está o próprio Deus,
que produz esses resultados. Esse, então, era o processo que Deus estava seguindo no seu plano de redenção. E é isso, meus irmãos, que vem acontecendo desde os dias de Paulo até os dias de hoje. Em segundo lugar, por que a salvação dos israelitas está conectada à dos gentios? Porque com mais gentios alcançados, mais pregadores estão disponíveis para pregar o evangelho aos israelitas, para testemunhar diante dos israelitas e mais israelitas serem salvos. E em terceiro lugar, e essa é a principal razão, a conclusão da salvação do número total dos eleitos de Deus entre os israelitas acontece somente no momento da conclusão do número total dos eleitos de Deus entre os gentios, porque ambas ocorrem no mesmo momento na história. E que momento da história é esse, meus irmãos? Quando é que isso acontecerá? Aqui nós chegamos em um ponto que nós precisamos falar da existência de um debate que existe entre linhas interpretativas a respeito da salvação dos israelitas e o seu papel na história. Nós temos algumas linhas principais que vão falar a respeito disso, que vão falar, meus irmãos, da conexão com as alianças de Deus feitas com o seu povo. As duas mais conhecidas, porém, se chamam dispensacionalismo e aliancismo. Dispensacionalismo e aliancismo. Nós não temos condições aqui de nos aprofundarmos no entendimento dessas duas visões, porque senão isso aqui colocaria pelo menos uma, talvez 2 horas a mais nessa pregação. Mas também nós teremos um momento mais para frente, quando a nossa escola de teologia voltar, para vermos isso com mais atenção. Ainda assim, vale um pequeno resumo do que é que acontece entre essas duas visões dessas linhas interpretativas. Ambas, tanto o dispensacionalismo como o aliancismo, são sistemas interpretativos a respeito de como as alianças de Deus, os compromissos, os pactos de Deus que ele fez com o seu povo ao longo da história, estão conectadas entre si e como elas se relacionam com todas as outras questões que o Senhor nos ensina em sua palavra. Saber, entender como essas alianças, como esses pactos estão relacionados, eu quero que você preste atenção aqui, saber a respeito disso é a base de toda teologia adequada. Se você quer entender adequadamente a Bíblia, você precisa entender os pactos que Deus fez e como eles estão conectados entre si e quais as decorrências desses pactos terem sido feitos dessa maneira. Nós vamos enfatizar isso, mas se você não quiser esperar, um ótimo livro para você já começar a entender a respeito disso é o livro O que é Teologia Bíblica Batista Reformada, do Fernando Angelim. Teologia Bíblica Batista Reformada, do Fernando Angelim. Se você pesquisar e ler, vai ser um livro que vai lhe ajudar. Mas existem vários debates entre o dispensacionalismo e o aliancismo no que diz respeito a essas alianças. Mas o que diz mais enfaticamente sentido aqui para o nosso texto, que a gente pode destacar, é sobre o papel de Israel nessas alianças. Como é que os israelitas fazem parte ou não do povo de Deus? E nós discordamos aqui dos dispensacionalistas. Essa igreja, como uma igreja batista reformada, conectada à confissão batista de 1689, não concorda com o dispensacionalismo. Nós seguimos aqui o aliancismo, ainda que um aliancismo credo-batista. E nós discordamos, então, da ideia dispensacionalista de que os israelitas serão salvos. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Nós discordamos de uma ideia que é super popularizada por aí, de que os israelitas serão salvos depois que Jesus voltar para arrebatar a igreja, ao longo de um período pós isso. Talvez você tenha visto algo semelhante naquelas histórias de Deixados para Trás, aquele filme que é bem conhecido no meio gospel e que não tem nada de bíblico. Aprenda isso. Não é a visão correta das Escrituras. Mas as Escrituras, meus irmãos, não mostram
uma salvação dos israelitas acontecendo pós-arrebatamento da igreja. Na verdade, as escrituras não mostram ninguém conseguindo ser salvo após a vinda de Cristo, porque Cristo vem já para estabelecer juízo. O momento da salvação é agora. Depois, quando Jesus voltar, não haverá mais oportunidade para que haja salvação. Então, quando é que todos os israelitas serão salvos, os israelitas eleitos? Quando é que todos os gentios serão salvos, os gentios eleitos? Quando é que todo esse povo de Deus será salvo? Imediatamente quando o seu Salvador retornar para consumar a sua obra. Imediatamente quando ele voltar, não depois de algum tempo que ele voltar. E por isso que nós concordamos com o que diz o 37º artigo da Confissão Belga a respeito de como acontece o juízo final. Então, se você quer entender um pouco, resumidamente aqui, de como é então, Saó, que vão ser os últimos dias, o que é que o Apocalipse ensina, o que é que o sermão escatológico de Jesus ensina, como é que vai ser a volta de Jesus? Ouça com atenção enquanto eu leio para você esse 37º artigo da Confissão Belga. Diz assim: por fim, cremos conforme a palavra de Deus. A Confissão Belga é só um resumo do que a gente entende que a Bíblia ensina. Mas cremos conforme a palavra de Deus, que ao chegar o tempo ordenado pelo Senhor, mas desconhecido por todas as criaturas, e se completar o número dos eleitos, o nosso Senhor Jesus Cristo voltará do céu, de maneira visível e corporal, assim como ele ascendeu, com grande glória e majestade. Ele instalará a si mesmo como juiz dos vivos e dos mortos, e porá este antigo mundo em chamas para o purificar. E então, todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, que existiram no mundo, desde o seu princípio até o seu final, aparecerão pessoalmente diante deste grande juiz, intimados pela voz do arcanjo e pela trombeta de Deus. Todos os que morreram antes deste dia ressurgirão da terra, quando seus espíritos se reunirem aos corpos que viviam. Os que estiverem vivos não morrerão como os outros, mas serão transformados de corrupção em incorrupção num piscar de olhos. E então se abrirão os livros, e os mortos serão julgados, segundo o que fizeram de bom ou de mal neste mundo. Na verdade, todos neste dia prestarão contas de toda palavra frívola que proferiram, as quais o mundo considera apenas como zombaria e diversão. E os segredos e as hipocrisias dos homens serão revelados publicamente diante dos olhos de todos. Por isso, neste juízo, é coisa terrível e apavorante para os ímpios e malfeitores, mas é grande gozo e conforto para o justo e eleito. Para eles, completar-se-á a plena redenção, e receberão os frutos de seus labores e das angústias que sofreram. A todos será manifesta a sua inocência, e contemplarão a terrível vingança que Deus trará sobre os ímpios que os perseguiram, oprimiram e atormentaram neste mundo. Os ímpios serão condenados pelo testemunho das suas próprias consciências e tornar-se-ão imortais, tão somente para serem atormentados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas os fiéis, eleitos, serão coroados de glória e de honra. O Filho de Deus confessará seus nomes diante de seu Pai. E dos anjos eleitos, Deus lhes enxugará. E dos anjos eleitos. No presente, Deus condena como herética e maligna por tantos juízes e autoridades civis. Será reconhecida como a causa do Filho de Deus. O Senhor, por graciosa recompensa, lhes fará possuir uma tal glória, que é impossível de ser concebida pelo coração do homem. Por isso, ansiamos com grande expectativa por aquele grande dia,
para gozarmos da plenitude das promessas de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quer saber como é que vai ser o fim dos tempos? Esse é um resumo do que a Bíblia como um todo diz a respeito deles. Então, meus irmãos, ao contrário do que alguns dizem, o texto que nós estamos meditando de Romanos 11 não está falando que após Jesus voltar, gentios, israelitas, na verdade, serão convertidos. Pelo contrário, quando Jesus voltar, não haverá mais oportunidade de salvação. A oportunidade é agora. A salvação dos gentios e dos israelitas vem acontecendo desde os dias iniciais até hoje. Mas ainda assim, meus irmãos, alguns insistem em dizer o contrário, por causa da citação que Paulo faz de Isaías 59, aqui no verso 26. Olha aí, Romanos 11, verso 26. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu os tirar os seus pecados. Quando eu tirar os seus pecados. Olhar para esse texto, alguns dizem, tá vendo aí? Quando é que os israelitas serão salvos? Quando o libertador de Sião vier e então perdoar os pecados deles. Então, é quando Jesus voltar. Mas então nós poderíamos responder questionando, mas espera aí. Não é exatamente isso que o libertador de Sião, Jesus, já veio fazer? Não é isso que ele veio fazer neste mundo? Trazer libertação aos que estavam algemados, aprisionados pelos pecados, aos que estavam perdidos, aos que estavam doentes. Não é isso mesmo que Jesus diz que ele veio fazer? Trazer libertação? Meus irmãos, nós não estamos então diante de uma profecia sobre algo que vai acontecer no futuro, mas de algo que já vem acontecendo por causa da obra que Cristo já iniciou. Isso tudo tem a ver, inclusive, com a aliança que é prometida. Que aliança é essa que é dita aí no verso 27? Não é essa a aliança prometida para a nova época? A nova aliança do Senhor? Não é essa aliança prometida em Jeremias 31 e que Hebreus 8 diz que foi consumada, que foi estabelecida em Cristo e em seu ministério? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que nós vemos em Romanos 11, versos 26 a 27, não é sobre algo que ainda vai acontecer no futuro e que nunca aconteceu. É sobre algo que já começou a acontecer por causa da nova aliança que Jesus já deu início por meio do seu sangue. Meus irmãos, quando nós olhamos então para isso, vale a pena mais uma vez vermos o comentário do William Hendrickson, que diz o seguinte: é óbvio que nessa passagem inteira, de Romanos 11, 26 a 27, Paulo não está pensando no que Jesus fará em sua segunda vinda, quando virá não de Sião, mas do céu. E quando o perdão de pecados não será mais possível. Paulo está pensando na primeira vinda de Cristo, quando por meio da sua morte vicária estabeleceu a base do perdão dos pecados e, portanto, também da salvação, da plenitude dos gentios e de todo o Israel. O que nós vemos prometido aqui não é algo que nós precisamos simplesmente esperar que aconteça. É algo que já está acontecendo. Se você está aqui por causa dos méritos dessa nova aliança, das bases que Cristo já estabeleceu, das bênçãos graciosas e misericordiosas do Senhor para nós. Por isso, meus irmãos, nós não temos que esperar só algo do futuro, nós já experimentamos a salvação agora. E por que o Senhor tem feito isso? Tanto para os gentios, mas o texto está mais focado ainda agora nos israelitas, tanto para os israelitas. Verso 28. Quanto ao evangelho, eles, os israelitas, são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, os israelitas são amados por causa dos patriarcas.
Em primeiro lugar, para interpretarmos corretamente essa passagem, nós precisamos lembrar que, assim como nós destacamos ao longo dos versos anteriores, Paulo não está falando aqui de todos os israelitas sem exceção, mas dos israelitas eleitos. Dos israelitas eleitos. Como assim esses israelitas eleitos são inimigos do evangelho por causa dos gentios? Como assim por causa? A ideia desse por causa aqui é que nós já destacamos que eles não creram no evangelho e isso beneficiou os gentios. O Senhor, então, alcançou os gentios, foi para benefício dos gentios essa incredulidade dos israelitas. E ser inimigos do evangelho nada mais é do que o não crer nele. Quem não crê no evangelho não é alguém neutro, não é alguém que está desculpável porque ainda não tomou uma posição. Ou você crê, ou você não crê. E se você não crê, você é inimigo do evangelho e inimigo do Deus do evangelho. E é isso então que os israelitas eram. Mas, meus irmãos, primeiro a gente tem que lembrar, todos nós, mesmo os que estamos já salvos, já fomos inimigos do Senhor. Quando inimigos, o Senhor nos reconciliou. E é por isso que esses israelitas, que já foram inimigos do evangelho, estão sendo alcançados pela graça do Senhor. E por isso, por quê? Porque são amados por causa dos patriarcas. O que Paulo está dizendo aqui é que esses israelitas eleitos não creram no evangelho durante um tempo. Mas quando o Senhor mudou o coração deles, quando o Senhor transformou o coração deles e fez com que eles crescem, essa situação também foi transformada. E isso aconteceu por causa das promessas que foram dadas para os patriarcas, para Abraão, para Isaac, para Jacó. A promessa de que Deus seria o Deus deles e o Deus de seus descendentes. Nós vemos ao longo da escritura do Novo Testamento sendo destacado que o que é dito ali não é para a descendência meramente biológica, mas para aqueles que creem. Nós vemos então que sim, os israelitas eleitos são amados por causa dos patriarcas, porque eles também creem nas mesmas promessas que os patriarcas foram eleitos para crer, assim como eles foram eleitos para crer. E é por isso, então, que Paulo ainda explica mais a respeito desse amor dos patriarcas no verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis. Aqui vale a pena mais um comentário do William Hendrickson. E aqui já fica a recomendação para você. Tá vendo que comentarista que pode nos ajudar a entender a palavra? Quer conhecer a palavra? Ao invés de perguntar para o chat GPT, pare de estudar a Bíblia perguntando para o chat GPT. Adquira um bom comentário. Faça um bom investimento do seu dinheiro para a glória de Deus. Adquira um comentário de alguém piedoso, estudioso que vai lhe ajudar. E esse comentarista ele diz o seguinte: há quem interprete essa passagem inteira, os versos 28 a 31, como uma descrição do amor de Deus para com o povo de Israel em geral, qualquer israelita. A presente cláusula revela que tal interpretação é incorreta, pois aponta para a vocação irrevogável de Deus. Uma vocação não sujeita à mudança e jamais anulada. Esta é, certamente, a vocação interior ou eficaz, aquela que pertence tão somente aos eleitos. Isso também prova que os dons graciosos de Deus não devem ser identificados, como geralmente acontece, com os privilégios especiais outorgados aos judeus como um povo étnico, mas a referência aos produtos da graça especial de Deus, como a fé, a esperança, amor, paz, que excede todo entendimento, vida eterna. Sendo todas essas coisas dons outorgados aos eleitos de Deus, tão somente a eles. É por isso, meus irmãos, que nós vemos aqui, então, que o Senhor salvará todos os seus eleitos, tanto dentre os gentios como os israelitas. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, né, a respeito de como é que é essa salvação dos israelitas,
Paulo vai tirar essa dúvida com os versículos finais, nos trazendo esse terceiro ponto do texto, que nos destaca, que nos ensina que todos são salvos pela misericórdia que supera a desobediência. Todos são salvos pelo Senhor pela misericórdia que supera a desobediência. Vamos ler mais uma vez os versículos 30 a 32. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Tanto gentios como israelitas são salvos de que maneira? Pela misericórdia de Deus. Somente por isso. Essa misericórdia, meus irmãos, é o ato de Deus de não dar a condenação que eles mereciam. Porque eles mereciam. Eles foram desobedientes. A salvação dos gentios não foi porque eles foram melhores do que os israelitas. A salvação dos israelitas não foi porque eles eram meramente descendentes biológicos de Abraão, de Isaac e Jacó. A verdade é que nem os gentios, nem os israelitas mereciam a salvação porque eles foram desobedientes. O que eles mereciam era a condenação. Como a Escritura diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Paulo destaca aqui em Romanos 11 é que os gentios foram desobedientes no passado e os israelitas também eram desobedientes. Mas da mesma forma que os gentios, mesmo tendo sido desobedientes no passado, experimentaram misericórdia de Deus por causa da desobediência dos israelitas, à medida que os israelitas veem a misericórdia de Deus sendo derramada sobre os gentios, eles também têm em seu coração o desejo despertado pelo Senhor para buscarem para si as mesmas bênçãos misericordiosas e encontrarem salvação. Então, ainda que Deus tenha usado meios naturais, existe uma lógica natural de como é que a salvação chegou aos gentios e aos israelitas, que foi a que nós vimos nesses primeiros dois pontos. Chegou aos gentios porque os israelitas disseram não, então vamos nos focar nos gentios. Chegou aos israelitas porque eles agora estão com ciúme dos gentios, estão querendo para si, também os alcançou. Mas acima de tudo, meus irmãos, o que realmente traz a salvação não é uma escolha humana, não é o suposto livre-arbítrio, é a ação soberana da misericórdia de Deus que ele derrama sobre quem ele quer, como Paulo já disse, inclusive, em Romanos 9. É a misericórdia do Senhor que traz salvação. É por isso que as Escrituras dizem sim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ela continua dizendo, a respeito dos eleitos, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que também não é dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. É a mesma salvação para judeus, israelitas e gentios. Não são caminhos diferentes. Israelitas não são salvos de uma maneira diferente. Todos que encontram salvação encontram pelo mesmo meio. A fé que o Senhor nos dá
que nos leva às suas misericórdias. E é por isso que Paulo arremata tudo com o enfático versículo 32. Olha aí. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Como assim encerrou todos na desobediência? O que é que isso quer dizer? Esse texto pode ser melhor entendido quando nós conectamos ele a dois outros textos que Paulo também escreve. Um é Romanos 5:20, que diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E ainda o que Paulo diz em Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou, mesma palavra, encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, a mesma palavra, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui no verso 32 de Romanos 11? Ele está mostrando, não é que Deus colocou todos assim, agora vocês vão pecar aqui, mesmo que vocês não queiram, vocês eram bons, santos, maravilhosos, mas agora eu vou corromper vocês. Não! Deus não precisa corromper o homem corrompeu a si mesmo. O homem é ruim por natureza. Ele pecou e está corrompido. Mas o que Deus fez para encerrá-los na desobediência foi simplesmente lhes dar a lei. A lei que deixa claro ali na cara deles que eles não são bons. Que deixa claro para eles que eles são desobedientes. E que ao destacar a sua desobediência e mostrar inclusive que eles não conseguem gerar em si mesmos um novo coração, se arrepender e então passar a ser bons, essa lei os encerra na desobediência, os prende. É como se eles estivessem ali, meus irmãos, tão presos à condenação por causa da sua desobediência, como um encarcerado que não pode sair da sua cela. Eles estão presos na desobediência do pecado. E essa é a situação de todas as pessoas. Todo mundo nasce nessa situação. Mas, no que diz respeito aos eleitos de Deus, o comentário de William Hendrickson nos destaca a beleza da misericórdia que eles recebem ao dizer: sua situação é desesperadora. Começa com a má notícia. Sua situação é desesperadora. O pecado perturba. A lei condena. A consciência fustiga. O juízo final ameaça. E Deus não os aceitou. Por natureza, tal é a sua situação. Porém, as trevas são subitamente dispersas. É Deus, pessoalmente, quem abre as portas da prisão e permite que a luz resplandeça nela. Os prisioneiros, cada um deles, sem exceção, saem para a liberdade. Deus fez isso a fim de ter misericórdia para com todos eles. Para com todos eles. Como diz o final do verso 32. Obviamente, então, meus irmãos, mais uma vez nós vemos aqui que esse todos não é todos sem exceção. Senão ninguém jamais seria condenado. Mas Jesus mesmo disse que muitos irão para o inferno, onde sofrerão uma dor que não terá fim. Então há pessoas que são condenadas. Portanto, a misericórdia de Deus não é para todos sem exceção. Quem é esse todos que Paulo está falando aqui? Mais uma vez, todos os eleitos do Senhor. Todos aqueles que foram chamados para experimentar dessa misericórdia. É misericórdia para os eleitos, tanto dentre os gentios como os israelitas. É misericórdia para com todos aqueles que creem no evangelho da misericórdia. Meus irmãos, Deus deu a lei para destacar essa desobediência, para que então todos os eleitos pudessem ver quão terrível era o estado deles
E quão maravilhoso é o presente que eles recebem. O quão maravilhosa é a misericórdia que eles receberam sem merecer. Deus deu a lei para que ficasse claro para todos nós que o que nós merecíamos era a condenação, porque nós quebramos a lei, nós pecamos. O que você merece é o inferno, o que eu mereço é o inferno. Mas se nós cremos nesse evangelho, é porque nós somos eleitos do Senhor e nós somos alcançados por uma misericórdia que nós não merecíamos, mas que nos salva graciosamente. É por isso que em Efésios, Paulo diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Nem os gentios, os israelitas, nenhum de nós pode se gloriar, pode se orgulhar, pode bater no peito e dizer, eu me salvei. Eu fui melhor do que o meu irmão, eu criei ele não. Eu fui melhor do que os outros da minha família, do meu trabalho, dos meus colegas, eu criei eles não. Não podemos. Porque a fé não veio de nós, é um dom de Deus. Porque não foi por obras, porque as nossas obras são ruins. Foi por graça imerecida, misericórdia presenteada. É isso que nos salva. E perceba, isso não é algo só para o futuro. O texto mesmo destaca o que eu já vinha falando aqui. É algo que já vem acontecendo desde a época de Paulo até os nossos dias. Olhe mais uma vez para os versos 30 a 32 comigo enquanto eu destaco isso. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que também alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Como destacado aqui pela repetição da palavra agora, e também pelo tempo presente do texto, nós vemos, meus irmãos, que o Senhor já vem salvando. O Senhor já vem salvando todos os seus eleitos desde o início. Nenhum dos eleitos do Senhor, nenhum dos que ele escolheu pela graça, nenhum dos que ele escolheu incondicionalmente se perde, porque o bom pastor vem atrás das suas ovelhas e ele salva cada uma delas. Cada um dos eleitos é salvo. Mas perceba também, e nós podemos adicionar aqui então, que essa é uma salvação que vem acontecendo. Aconteceu na época de Paulo, acontece hoje em dia, ainda vai acontecer provavelmente no futuro, mas depois não. Quando Jesus voltar, é game over para quem não tomou uma decisão antes, para quem permaneceu nos seus pecados ao invés de aproveitar dessa misericórdia. A salvação está disponível, mas o dia é hoje. É isso que Paulo diz em Coríntios. Porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora. Agora, não é depois. Eis agora o dia da salvação. A salvação está disponível para você que está ouvindo. A misericórdia do Senhor está disponível para você que está aqui. Mas ela está disponível agora. E nós não temos como ter certeza sequer se ela estará disponível amanhã. Então, onde você está? Será que você tem permanecido na incredulidade e na desobediência, ao invés de experimentar dessa doce misericórdia? Será que você continua pensando, não, mas agora está muito difícil. Agora existem pecados que me prendem. Às vezes é um namoro, às vezes é um trabalho, às vezes é uma situação distinta, às vezes é o crescimento. Eu digo, não, quando eu crescer, meu amigo, pode ser que você não cresça. Pode ser que você não tenha tempo de corrigir esse seu namoro ou de resolver o seu trabalho. Pode ser que não haja o depois, o amanhã, ou mesmo daqui a 1 minuto. A salvação é agora. A misericórdia é agora. E é sábio
aquele que experimenta dela agora. Então, onde você está? Já decidiu abandonar a sua desobediência? Abandonar os seus ídolos? Abandonar aqueles pecados que toda semana você diz, não, eu vou vencer, mas aí você continua pecando do mesmo jeito? Ou você vai continuar na desobediência? A salvação está disponível e ela é pela misericórdia. E a misericórdia tem um nome, e esse nome é Jesus. Meu amigo, minha irmã, clame por esse nome. Busque Jesus. Dobre os joelhos diante dele e diga, Jesus, me salve por essa misericórdia. Reconheça que você é um pecador, que você não merece a salvação, mas que nele você encontra misericórdia. Esse é o chamado do texto para você. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado do Senhor. Abrace a misericórdia dele. Se deixe revestir dela e experimente a alegria dessa salvação. Davi diz que quando ele calou os pecados, ele sofria, ele desfalecia. Mas quando ele confessou, ele sentiu o alívio da misericórdia do Senhor. O mesmo pode ser para você. Ah, Saul, mas eu não sei se eu sou um eleito do Senhor. Você falou que são os eleitos que experimentam isso. Não cabe a você ficar dizendo sou eleito ou não. Cabe a você simplesmente crer. Se você crer de verdade no Evangelho, isso já é uma prova de que o Senhor o elegeu. Isso já é o caminho para que você se aproprie dessa misericórdia e se alegre nela. E se você já se agarrou a essa misericórdia, tome cuidado para não abandoná-la. Permaneça firme. Como vimos na semana passada, ainda que Deus seja soberano na salvação e não perca nenhuma das suas ovelhas, existe a responsabilidade pessoal que não pode ser menosprezada de nós perseverarmos, seguindo no caminho, abandonando o pecado, perseverarmos permanecendo na bondade de Deus e experimentando dessa bondade e dessa misericórdia. Como é que você faz isso? É dizendo não aos seus pecados. É se enchendo da graça. É enchendo o seu coração da palavra, nos sermões, lendo a Bíblia diariamente, orando e buscando ao Senhor. Mas seguindo firme diante da misericórdia que lhe foi oferecida. Para que então, no grande dia que Jesus virá, para completar a salvação que já começou, de todos os seus eleitos, da plenitude dos seus eleitos, gentios, israelitas, pessoas de todos os povos, línguas, épocas, nações, você esteja ali com eles, louvando o Deus da misericórdia e dizendo, Jesus, o Senhor me salvou. Que isso seja o que o conduza, que isso seja aquilo que capacite você a viver, confiando que Deus salvará todos os seus eleitos. E se você crê, se você já crê de verdade nisso, saiba que não está sobre você um peso de fazer o impossível e chegar ao fim de uma maratona interminável. Mas é o Senhor que vai conduzindo você e vai garantir que você chegue lá. Por isso, persevere, meu irmão, persevere, minha irmã, mas confiante na misericórdia do Deus que nos preserva e preservará até o fim. Senhor Deus, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de graça, nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor é o Deus bondoso, o bom pastor que vem a buscar as suas ovelhas, mesmo quando elas são desobedientes e rebeldes e desgarradas. E o Senhor nos alcançou e nós te louvamos por isso. Senhor, as ovelhas que ainda estão rebeldes aqui, que elas sejam alcançadas pelo Senhor. Vejam como é melhor experimentar da tua misericórdia. E então sigam com o Senhor no caminho, no único caminho que vale viver, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E que em Jesus, todos nós juntos, encontremos a misericórdia que salva e te louvemos por toda a eternidade, porque o Senhor já vem nos salvando e completará a salvação que já começou.
É por causa disso, Pai, dessa mensagem que podemos nos alegrar, independente das circunstâncias do dia, sabendo que ainda que o mundo caia ao nosso redor, nós temos o Deus inabalável, que é a nossa proteção e a nossa salvação. Que seja isso que nos alegre, nos marque e nos conduza. Em nome de Jesus. Amém.